E voltamos do intervalo e hoje a gente tem uma novidade no nosso programa. No quadro Viva Cultura, nós vamos exibir uma matéria especial sobre a Horta Comunitária Maria Angu, uma iniciativa do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades da PUC-Rio, em parceria com o Vicariato para a Caridade Social da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Localizada na Kelsons, no Complexo da Maré, a horta ajuda crianças e adolescentes a colherem legumes e verduras orgânicas para os moradores da comunidade. A reportagem é de Júlio Castro. Então, tudo começou com a pandemia, né? A pandemia, nesse processo de isolamento social, eu comecei a cultivar um gosto pelo plantio de perspectiva de coisas alimentares dentro de casa. A minha própria hortinha dentro de casa. Eu comecei a fazer uma horta dentro da minha casa durante a pandemia. Eu acho que esse foi o gap, esse foi o start para se pensar que outras pessoas na comunidade poderiam estar fazendo a mesma coisa e outra, a gente utilizar um espaço da comunidade que pudesse favorecer o plantio e colheita de alimentos orgânicos para poder sanar o grande problema da fome, que foi um dos maiores agravantes durante a pandemia, né? Não é novidade que os legumes e as verduras têm um grande valor nutricional e são ricos em nutrientes. Mas aqui, na comunidade da Kelsons, na Maré, a riqueza dos alimentos é retribuída em afeto e muito carinho. O projeto já começou ambicioso, criar uma horta comunitária no Complexo da Maré, bairro localizado na zona norte da capital fluminense. Organizamos um projeto que não foi comigo sozinho, né? Eu não fiz um voo solo e desenvolvi o projeto. Vários atores, né, que compartilharam e comungaram dessa minha ideia, iniciaram um processo de organização a partir de reuniões, a galera veio aqui ver, fazer mutirão de limpeza de terreno. Antes mesmo da gente pensar no financiamento, a gente já estava pensando na projeção do espaço para o plantio da horta aqui na nossa comunidade, né? E para a Horta Comunitária Maria Angu sair do papel, muitos esforços foram necessários. Após a aprovação inicial do projeto no edital interno do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades da PUC-Rio, a iniciativa recebeu recursos, saiu do papel e se tornou realidade. O padre Valdecir Gonzaga foi o responsável por assinar o edital do projeto. Professor da PUC-Rio e diretor do Departamento de Teologia, padre Valdecir destaca a importância da Igreja e da Universidade apoiarem projetos voltados para as comunidades cariocas. O convênio que nós temos entre a Arquidiocese e a Universidade é um convênio que nos proporciona muitas ações, sejam no campo formativo, do caráter de extensão, como nós temos, vamos dar alguns exemplos, Semana das Comunidades, Semana dos Povos, Semana do Meio Ambiente, etc, etc, trabalho com população de rua. Então, vimos por bem também entrar neste campo e poder atuar no processo educativo dentro da comunidade. O projeto atende 2 creches aqui mesmo, dentro da comunidade. Entre ex-alunos da PUC e moradores do Complexo da Maré, são 16 voluntários que ajudam ativamente. Mas, nos mutirões, que ocorrem todo mês, o número de colaboradores na Horta Maria Angu mais do que dobra. E o nome que dá vida ao projeto não foi pensado à toa. Resgatar Maria Angu é resgatar toda a história do balneário da Leopoldina, toda a história das praias daqui que estavam em torno, né? Então, essas praias que foram apagadas, elas precisam ter pelo menos a sua memória valorizada e usar Maria Angu é entender desse contexto histórico da nossa comunidade. Aqui na horta é produzido repolho, alface, berinjela, jiló, orégano, entre tantos outros alimentos. A primeira remessa é sempre destinada às creches apoiadas pelo projeto. Após a colheita, é só lavar e comer. E não é que é bom mesmo? Antes de levar para as creches ajudadas pela horta, os alimentos são retirados e pesados. Nossa equipe ainda foi desafiada a contribuir na coleta. É muito bem-vindo esses legumes, essas folhas, que eu faço saladinha para eles, né? Coloco na comida, eles comem.
Tenho muito a agradecer ao pessoal da horta, né, que sempre está aqui conosco. E eu fico muito feliz quando o moço entra aqui com esse cesto de legumes, né? Hoje veio mais folhas, jiló, mas dias que vem berinjela, muito bonita, cada uma linda, né? Conversamos também com Denise Gonçalves, coordenadora de uma das creches. Ela enfatizou a ajuda diária da horta e reforçou que o apoio a esses projetos é essencial para a segurança alimentar das crianças. Eu sou muito grata por essa horta, né? E assim, tenho muito um carinho assim por ele e pela equipe também, né? Porque é uma coisa que nos deixa gratificante, porque foi uma coisa que veio para nos ajudar. Então, nós somos muito gratos por esse projeto. E que venha outros projetos, né? Que nós possamos também estar junto com ele. E chegou a hora de assistir a mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor, para este tempo do Advento. Vamos conferir. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Alegrai-vos. Domingo Gaudete, domingo da alegria dentro do tempo do Advento. Eis que o Natal se aproxima, mais ainda que o Senhor venha ao nosso encontro e à nossa vida. No tempo do Advento, o domingo Gaudete, é o domingo que nós podemos enfeitar um pouco melhor também a igreja, e também ameniza um pouco a cor roxa para uma cor rosácea, né? Recordando um pouco esses momentos. Tudo aquilo que são sinais externos da liturgia vão nos ajudando a vivenciar cada vez mais e melhor a nossa vida cristã e a caminhada litúrgica dentro do ano. Nós temos nesse final de semana a coleta pela evangelização. Estamos vivendo a campanha para a evangelização. São 4 domingos durante o ano. Começa no 34º domingo tempo comum, último domingo do ano litúrgico, e se conclui justamente nesse final de semana, terceiro domingo do Advento, domingo Gaudete. A campanha para a evangelização quer nos ajudar a tomar consciência que nós somos chamados a evangelizar com entusiasmo. E nesse terceiro domingo do Advento, a campanha nos ajuda a ter um gesto concreto. Cada um pode ter gestos concretos de ajudar ainda mais e melhor a sua paróquia, a sua diocese, a sua capela para evangelizar. Mas, nesse final de semana, nós temos a grande coleta pela evangelização. Os cristãos católicos, que sabem muito bem da importância da evangelização, além de evangelizarem, além de entusiasmarem pela evangelização, como fala o tema evangelizar, graça e missão, que se dá no encontro, também ajudam na missa desse final de semana com uma ajuda financeira. Uma parte dessa ajuda financeira fica na própria diocese, 45% para os trabalhos de evangelização. Outra parte é para o regional, da Conferência Episcopal. Então, vários regionais, são 19 regionais no Brasil, fica 20%. E 35% é para o nacional, para a CNBB, que vai atender vários projetos de evangelização que vêm do Brasil todo como pedidos para esse trabalho, dentro daquilo que faz parte dessa nossa missão. A campanha da evangelização nos ajuda a tomar consciência que nós somos chamados a ser evangelizadores, todos nós, e ajudar na evangelização, cada vez mais empenhados nisso, fazer disso somente toda a nossa motivação e ver que nós somos chamados a viver de fé, que evangelizam e que ajudam a evangelização. Esse é o final de semana em que nós concretizamos essa nossa ajuda para a evangelização e motivados pelo tema da evangelização deste ano, de continuar evangelizando cada vez mais. Evangelizar, graça e missão, que se dá no encontro. E lembrar que nós precisamos sempre de muitas vocações, por isso estamos ainda dentro do terceiro ano vocacional do Brasil, né? Vocação, graça e missão, e o lema Corações Ardentes
pés a caminho. Pensamos isso, que o nosso coração esteja ardendo, esteja exultando de alegria e nos impulsionando para que nós caminhemos na missão evangelizadora. Nesse final de semana, terceiro domingo do Advento, portanto, penúltimo domingo do Advento, nós já vislumbramos o Natal, alguns já estão começando a novena de Natal, que é uma maneira também de nos prepararmos, além da confissão, além justamente de outros gestos concretos que nós podemos fazer, no caso a coroa do Advento, nós vamos nos preparando para o Natal também com uma bela confissão. E costuma-se ter em todas as paróquias essa oportunidade de celebrar a penitência, ou com os próprios padres da paróquia, ou com os padres da vizinhança, que se juntam para, durante alguns dias da semana, atenderem as várias paróquias da região com a celebração penitencial de atender as confissões. Pois essa preparação que lembrava justamente na semana passada. Agora, nesse domingo, o terceiro domingo do Advento, aparece, meus irmãos e irmãs, a questão da alegria. A alegria do Senhor que vai chegando à nossa vida. O profeta Isaías, na leitura primeira, fala isso. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Ou seja, há uma constância de alegrai-vos e exultai. É o momento de nós vermos, meus irmãos e irmãs, que o encontro com o Senhor nos faz pessoas que contagiam pela alegria que brota do coração. E, consequentemente, fortalecei justamente as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados, dizei às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. É o nosso Deus, e a vingança que vem, e a recompensa de Deus, Ele que veio para nos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. E os que o Senhor salvou voltarão para casa, e virão a Sião cantando louvores. Portanto, meus irmãos e irmãs, aparece toda essa questão da alegria e de uma nova vida que vai acontecendo. Estamos no terceiro domingo do Advento, estamos próximos já do Natal. Encontrar com o Senhor é poder encontrar a vida, é poder olhar e encontrar a verdadeira vida e o Salvador, por isso exultar de alegria. É a exortação da palavra de Deus nesse terceiro domingo do Advento. Problemas existem, mas nós vamos dando passo de conversão, confissão, novena de Natal, mas com o coração exultante de alegria. Na segunda leitura, meus irmãos e irmãs, carta de São Tiago, ficai firmes até a vinda do Senhor. Então ele fala assim, veja o agricultor, espera o precioso fruto da terra e fica firme, até cair a chuva de outono ou da primavera. Ficai firmes e fortaleçam vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Portanto, vivamos vivendo bem uns com os outros, eis que chega o Senhor. Se como o agricultor sabe que a semente está plantada, vai chegar a chuva e vai brotar a semente, assim também nós somos chamados a estar atentos ao Senhor que veio, vem e virá. Ele veio, nós celebraremos o Natal, virá no final dos tempos, quando sabemos quando, mas vem em nossa vida, por isso estamos aí atentos para acolhê-lo. O nosso coração exulta de alegria nesse sentido, né? Nesse sentido de poder acolher aquele que é a razão da nossa vida. E o Evangelho, meus irmãos e irmãs, fala primeiro da dúvida de João. Falamos semana passada sobre João, e aqui nessa leitura desse domingo, terceiro domingo do Advento, João estava na prisão quando ouviu falar das obras de Cristo e enviou-lhes alguns discípulos para perguntarem, és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? E Jesus responde com a leitura que nós vimos de Isaías, né? E de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem,
os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. É um pouco, meus irmãos e irmãs, aquilo que nós ouvimos na leitura de Isaías, ou seja, os abrirão os olhos dos cegos, descerrarão os ouvidos dos surdos, o corpo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, né? Ou seja, dizer às pessoas deprimidas, criai ânimo, não tenhais medo. Aquilo que é profecia em Isaías se concretiza, meus irmãos e irmãs, no Evangelho. Contem a João que as profecias estão se realizando. O Messias chegou, e Jesus Cristo é o Filho de Deus. É essa certeza, meus irmãos e irmãs, que deve brotar em nosso coração, ao nos prepararmos para celebrar o Natal do Senhor, de tantas coisas que falam de Natal, tantas coisas, tantas propostas. Nós sabemos que a grande festa de Natal é que o Senhor, nossa vida, está no meio de nós. Nasceu no meio de nós na pobreza de um presépio, nasceu de uma virgem, ao mesmo tempo trouxe a vida para todos e é nosso Senhor e Salvador. Veio ao nosso encontro onde nós estamos, em nossa terra, em nosso chão, em nosso mundo, e aqui permaneceu para sempre, ressuscitado e vivo pela ação do seu Espírito no meio de nós, ainda hoje. E é esse nosso encontro com Ele que nos faz viver a alegria do Senhor. Ainda continua, meus irmãos e irmãs, aqui o Evangelho, né, depois de contar os sinais. Aí, Jesus fala sobre João, né, fala sobre o próprio João Batista. Depois que os discípulos partiram para contar a João a resposta, ele falou às multidões: o que vocês foram ver no deserto? Ou seja, João Batista. Um caniço agitado pelo vento, vai quanto é lado, né? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Pelo contrário. Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, fala Jesus, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que um profeta. E dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo que de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ou seja, os profetas todos vieram e disseram que ia acontecer a salvação. Ia acontecer a vinda do Messias. João é o único dos profetas que aponta: eis o Cordeiro de Deus, ele está no meio de nós, aquele que é o Senhor e Salvador, aquele que é o prometido das nações. É o único dos profetas. Por isso fala a leitura, ou seja, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Ele está no limiar entre o Antigo e o Novo Testamento. É alguém que do Antigo Testamento que aponta que o Novo já começou. Porém, está apenas começando o Novo. Ele ainda depende das revelações do Antigo Testamento, mas já começa a ver o Novo. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele, porque já começa o novo tempo, o tempo justamente da presença de Cristo no meio de nós. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse terceiro domingo do Advento, o domingo Gaudete, é o domingo de nós pedimos ao Senhor que nos dê a verdadeira alegria. Não de uma alegria de quem não tem problema, que isso não existe, de quem não tem dificuldade nenhuma, todas as questões estão solucionadas. Nós sabemos que nós, enquanto caminhamos nesse mundo, levamos conosco os problemas, as dificuldades. Mas pela presença do Senhor no meio de nós, Ele está presente e vivo no meio de nós, a nossa vida e os acontecimentos se iluminam, de tal maneira que posso cada vez mais me alegrar no Senhor. Não porque não tenha problema, não porque não tenha dificuldade, porque encontrei no Senhor a razão da minha vida. Encontrei no Senhor alegria que não tem mais fim, por isso meu coração exulta e bendiz ao Senhor toda a história que Ele faz em minha vida e que faz comigo. Eis aí, meus irmãos e irmãs, que as razões da nossa alegria é estar com o Senhor, viver na vida com o Senhor. E para isso, as palavras, as orações, os sinais externos, como o caso da coroa do Advento, né? Ou seja, também a confissão, celebrando a penitência e a conversão, nos faz ver mente que o Senhor venha ao nosso encontro no deserto da vida e dá sentido à nossa vida cada vez mais. É a palavra de Deus desse final de semana, meus irmãos e irmãs, que ao falar para aqueles que perguntavam sobre os sinais,
Deus vai dizer assim, você veja lá aquilo que fala as profecias, sobre o cego, o surdo, o mudo, né, o coxo, é isso que está acontecendo, uma nova vida acontece. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a ver também como é que hoje os cegos enxergam, como é que hoje os surdos escutam, como é que hoje o mudo fala, como é que hoje o coxo anda. Ou seja, no meio de nós tem muitas pessoas que não viam o sentido da sua própria vida, que não ouviam a palavra de Deus e não entendiam a palavra de Deus. Tem muitos que não andavam no caminho do Senhor, tem muitos que não proclamavam a sua fé. E quantas pessoas com ardor hoje deram esses passos. Portanto, peçamos ao Senhor, meus irmãos e irmãs, que neste nosso tempo possamos ver também, e com alegria, o Senhor que atua e está no meio de nós e dá sentido às nossas vidas e à nossa caminhada. E dá força para que nós procuremos testemunhar a alegria da presença do Senhor na vida de cada um de nós. A palavra de Deus hoje nos deixa com muita clareza em relação a isso, mas fala que tem o tempo, como o agricultor vê a semente, espera que tudo um dia brote depois da chuva e possa um dia crescer e dar seus frutos. Que nós acolhamos e temos a paciência histórica de ver acontecer tudo isso, já que a semente é boa e vai acontecer maravilhas. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pelas palavras, Dom Orani, e mais uma vez obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. O Palavras de Vida de hoje está no fim. Eu desejo a você uma ótima semana. A gente se encontra domingo que vem. Tchau, tchau! Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos no terceiro domingo do Advento. E neste terceiro domingo do Advento, nós vamos escutar no Evangelho João, que está preso, e manda seus discípulos perguntar a Jesus se é ele que deveria vir ou que devem esperar um outro. E Jesus responde exatamente assim: Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Nesta passagem de hoje, nós vemos Jesus realmente que se aproxima. Jesus é aquele enviado Messias, o eleito, o ungido, aquele que vem para salvar a cada um de nós. Peçamos essa graça na missa de hoje, que o Senhor cure também as nossas paralisias espirituais, as nossas cegueiras espirituais, tudo aquilo que nos impedem de ver o nascimento de Cristo na nossa vida, o nascimento, a encarnação de Cristo em todas as realidades da nossa vida, trabalho, família, amizade, em tudo. O Senhor quer nascer. Preparemos, já estamos chegando próximo ao Natal, preparemos a nossa casa, que além de ser a nossa própria casa, esta é a casa que o Senhor quer realmente nascer. Preparemos aqui e aqui, para que a encarnação assuma também tudo da nossa vida para o bem. Peçamos essa graça, boa missa e boa continuação do Advento.